Boa noite. Dá para escutar bem aí? É um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez esse ano. E vamos pedir, hoje é um dia de trabalho aqui no União Fraterna, então vamos pedir para os mentores da casa para que as palavras, é um dia de trabalho e estudo, né? Que as palavras ditas aqui hoje sejam as adequadas, as ações também, e que elas sejam recebidas como elas devem ser recebidas. A gente já está hoje em fevereiro, né? Então a sensação de ano novo, assim, aquela sensação de recomeço já passou, né? Algumas coisas que a gente se propôs no começo do ano, a gente já até desanimou um pouco. Pouco, né? Porque ainda as aulas estão começando agora, muita gente ainda está de férias, e essa sensação de recomeço, ela é importante para a gente levar esse recomeço para o nosso lado da doutrina, para a nossa crença espírita, né? Para a gente examinar a gente mesmo e ver o que a gente pode fazer de novo nesse ano novo, né? Nesse ano de 2026. Ainda tem quase 11 meses, né? Só passou janeiro e mais 3 dias de fevereiro. Então a gente tem 2026 essa sensação de recomeço, que é especial até, porque na numerologia 2026, se a gente somar 2 com 0 com 2 com 6, dá 10 e 1 e 0 é 1, né? Então é um ano 1, é um ano de começar, né? A primeira coisa que é importante a gente pensar para esses 11 meses de 2026 é observar os sinais que a vida dá para a gente, né? Essa é a primeira coisa. Como nós somos espíritas, nós sabemos que nós nos programamos no plano espiritual para ter uma família, para ter uma missão, para ter alguns resgates, para evoluir em alguns campos. Só que quando a gente encarna, a gente esquece disso, né? Mas sempre tem aquele vermelhinho no ombro e o branquinho no outro, né? Sempre tem o branquinho lembrando a gente, faz tal coisa, perdoa tal pessoa. O vermelhinho fala assim, não, vai lá e dá um tapa, vai e faz uma ofensa. O branquinho fala, não, vai lá, conversa, é conversando que a gente se entende. Então, a vida apresenta muitos sinais para a gente. É importante a gente estar consciente nesse ano, observando esses sinais que a vida dá para a gente, né? Nós temos 2 irmãos, a gente se dá bem com um, não se dá bem com o outro. Talvez não seja, a gente não encarnou para ajudar aquele outro irmão que se envolveu com droga, que está desempregado, a se orientar na vida? Será que não foi isso? Às vezes, um irmão da gente briga com a gente, tira alguma coisa que é nossa. Será que na outra vida não fomos nós que tiramos alguma coisa dele? Será que em vez de ele pedir perdão para a gente, não somos nós que temos que pedir perdão para ele? Então, esses sinais são importantes. E o melhor exemplo que a gente tem na doutrina espírita de alguém que se preparou para a missão que tinha é a do Allan Kardec. O Allan Kardec, no plano espiritual, ele foi programado, ele aceitou a missão de codificar o espiritismo. Era uma missão fácil? Não. Era uma missão espinhosa, trabalhosa, dificultosa, muito dificultosa. A humanidade vinha da Inquisição, quem falava na Europa ou na América em espírito, podia até 2 séculos antes ir para a fogueira, queimar os livros do Kardec, né? Era uma missão difícil. Ele se programou no plano espiritual. Aqui ele tinha a noção que ele tinha essa missão? Zero. A noção dele era zero. Não tinha nem ideia de que tinha essa missão de codificar o espiritismo. Aí, aos 54 anos, o Espírito da Verdade fala para ele, Kardec, nem era Kardec, né? Era Jean Hippolyte, né? A Riveio. A Kardec é um pseudônimo que ele adotou
para não confundir com a obra dele de educador, de cientista. Então, Jean Hippolyte, a missão de codificar o Espiritismo é tua. Ele tem 54 anos, ele fala, eu nem sei o que é isso, como é que eu vou codificar isso? Ele tinha, como todo mundo naquela época, ouvia os fenômenos, né? As mesas que pulavam e respondiam, as pancadas, as pessoas que pegavam uma cesta com uma caneta e psicografavam, né? Mas ninguém sabia o que era direito aquilo. O Kardec, aos 54 anos, e ele morreu antes dos 70, né? Então, já no final da vida dele, recebe a informação de que ele tem essa missão. E aí, ele está preparado para essa missão? Ele está extremamente preparado para essa missão. Tanto que o Espiritismo ele cumpriu com brilho total essa missão. Hoje a gente estuda, 2 séculos depois quase, a doutrina que ele codificou e que nada modificou, que a ciência não modificou nesse tempo. Como é que ele se preparou? Desde pequeno, aos 10 anos, ele foi estudar na Suíça com o Pestalozzi, que era um dos grandes educadores, da história da humanidade. Ele se tornou auxiliar do Pestalozzi. Então, o que ele desenvolveu? A didática, a capacidade de ensinar, a capacidade de transmitir, que era necessário. A codificação do Espiritismo é super didático, né? A gente lê e entende o que está ali. Ele desenvolveu também a capacidade de escrever. Aos 18 anos, ele escreve o primeiro livro dele, o Tratado de Aritmética, e ao longo da vida ele vai escrevendo outros livros. Então, ele desenvolveu a capacidade de escrever. Ele se tornou um cientista do tempo dele. Então, ele conhecia todas as ciências do tempo dele. Quando ele foi examinar o que era o Espiritismo, ele sabia exatamente o que era eletricidade, o que era gravidade, o que era magnetismo, por exemplo. Então ele sabia que aqueles fenômenos não eram nem gravidade, nem magnetismo, nem eletricidade. Ele percebeu que tinha uma causa inteligente, então devia ter uma origem também inteligente. Ele desenvolveu o espírito científico também do tempo dele, a indução, a dedução. Então ele pôde usar critério científico para examinar aqueles fatos que estavam acontecendo e montar com as respostas dos espíritos a doutrina espírita, né? A codificação do espiritismo. Então percebe, com os 54 anos ele não tinha nenhuma noção, zero noção de que ia codificar, de que tinha essa missão, que ele assumiu lá no plano espiritual. Mas o nosso espírito esquece disso quando está aqui. Mas ele se preparou assim muito brilhantemente, com muita precisão para executar essa missão. E como que ele fez isso? Ouvindo inspirações de bons espíritos, né? E respeitando os insights que vinham de dentro dele, do espírito dele. Então, em 2026, vamos prestar atenção nos sinais que a vida dá para a gente. E ela, a cada momento, ela dá sinais para a gente. Em dezembro, eu ia dar uma palestra sobre escolhas num centro espírita que eu nunca fui, chama Semeador. Alguém aqui conhece o Semeador? Não, é aqui em Santos, o Semeador. Eu tinha sido convidado, eu nunca tinha ido lá. Eu ia dar uma palestra sobre escolhas. Eu remo na canoa havaiana, que nem a Silvia. Então, no sábado, às 7 da manhã, tem um grupo de amigos que a gente rema na canoa havaiana. A gente vai remar, acaba a remada, vai tomar o café da manhã numa padaria que tem lá na Ponta da Praia, que é a parte mais gostosa, que aí a gente conversa e tal. Nesse dia, remou com a gente, remou algumas vezes com a gente, uma dentista, está na faixa dos 50 anos, que foi minha aluna particular. Quando ela era adolescente, eu dei aula de matemática, física e química para ela. Então eu conheço ela há muito tempo, né? Ela faz parte do grupo, ela estava lá. Aí ela contou, veja, eu ia dar uma palestra sobre escolhas às 11 da manhã. Estou tomando café da manhã às 9, 9h30 ali. Ela me contou, ela tem um filho autista, que o casamento dela estava muito mal,
e que ela contratou uma advogada para fazer o divórcio. Ela não queria mais o casamento, estava muito longe do marido. O marido... Muitas vezes acontece isso, né? Quando tem algum filho especial, em 70% dos casos o marido sai fora. Ela contratou a advogada para fazer o divórcio. Ela teve a primeira reunião com a advogada e o marido dela teve diagnóstico de câncer de intestino, né? Aí o que ela fez? Ela dispensou a advogada e falou: eu vou cuidar do meu marido, eu não vou mais me divorciar. Aí eu perguntei: mas por quê, né? Por que você fez essa escolha? Que é uma escolha difícil, né? Teu casamento está mal, o teu marido tem câncer de intestino que vai te dar muito trabalho, você desiste do divórcio. Ela falou: porque eu tinha noção que nessa vida eu tinha a missão de cuidar dele, que eu acho que em outra vida ele cuidou de mim. Eu falei: e como é que você sabia isso, né? Como é que você prestou atenção nisso? Ela falou: minha mãe é espírita e eu fui evangelizada desde pequena. É muito curioso, né? É muito curioso, né? Eu ia dar uma palestra sobre escolhas e eu tive... Tem melhor exemplo de escolha? Uma hora antes de dar palestra, eu soube dessa história e contei na palestra, como estou contando para vocês, porque eu fiquei muito impressionado. E eu não sei como é cada um de vocês, como é a Silvia, mas eu que sou espírita, não evangelizei meus filhos desde pequenos. E quando a moça me falou isso, a dentista, eu fiquei pensando, né? Por quê, né? O meu filho, quando tinha 12 ou 13 anos, eu tenho 2 filhos, um rapaz e uma moça. Hoje ele está com 33. Quando ele era adolescente, ele falou assim: eu sei que eu vou ser espírita porque você é. Ele falou isso para mim e eu me acomodei, né? Ele falou: não, eu sei que você é espírita porque você é, e não evangelizei meu filho como não evangelizei minha filha. E hoje eu tenho um pouco de dificuldade para cuidar disso. Então, a vida dá sinais para a gente e é importante, é muito importante a gente prestar atenção nesses sinais em 2026. Uma outra coisa que é importante é a história da reforma íntima, né? A gente escuta a reforma íntima, sempre vem o palestrante aqui, fala da reforma íntima, quando a gente vai estudar, fala da reforma íntima. Tem que começar a reforma íntima, né? Tem que todo dia tentar, hoje é terça, tentar ser melhor que segunda. E na quarta, tentar ser melhor do que a terça, né? Essa é a reforma íntima. Eu vi uma palestra, não sei se ele já veio aqui, é um psiquiatra chamado Davidson Lemela. Ele já veio aqui, o Davidson? Eu achei muito engraçado, eu fixei isso. Ele distribuiu uma pulseira, tá vendo que eu estou usando a pulseira, uma pulseira de silicone. Ele distribuiu uma para cada um e falou assim: é o seguinte, vocês começam a reforma íntima, né? Deu ruim, andou para trás, troca a pulseira de mão e começa de novo, né? Essa pulseira já trocou umas 15 vezes de mão depois que o Davidson Lemela me deu. Mas a gente sempre lembra e começa a reforma íntima. E ele até falou uma coisa muito legal de redução de danos que eu achei muito engraçado. Ele falou assim: imagina uma pessoa que gosta de falar mal dos outros, né? A pessoa gosta de falar mal dos outros. Como é que ela faz a reforma íntima? Começa assim: de manhã não fala mal de ninguém, só fala à tarde e à noite. Depois, no outro dia, de manhã e à tarde não fala mal de ninguém, só fala à noite. E aí no quarto dia, no terceiro dia, já não fala mais mal de ninguém. Difícil, né? Mas se falar, troca a pulseira de mão. Então, a reforma íntima em 2026, vamos pensar nela assim, com carinho, né? Com essa... Talvez até seja legal usar uma pulseirinha, a dica que o Davidson Lemela deu, talvez seja bacana para vocês adotarem também uma pulseirinha. Terceira coisa é a gente saber que a gente tem o livre-arbítrio, e a gente como espírita sabe isso, para programar a nossa vida, né? Metade dos filósofos acha que a gente não tem livre-arbítrio. O filósofo que eu gosto mais, Spinoza,
ele fala uma coisa forte, assim, ele fala que a pessoa que pensa que decide o destino dela, que tem livre-arbítrio, é que nem uma pedra que foi lançada, que acha que escolhe o caminho dela. Isso diz o Spinoza, que eu curto, né? Tem um outro, Calvino, que é de uma das seitas evangélicas, o pensamento dele é mais perturbador ainda. Ele fala, Deus é onipotente, ele usa até o tão, é tão onipotente, que quando ele criou cada um de nós, ele já sabia exatamente o nosso caminho. Então a gente só faz o que está determinado por Deus, né? São pensamentos perturbadores. Mas nós que estudamos a doutrina espírita, não acreditamos nesse pensamento. Por quê? Kardec diz que nós temos 2 livres arbítrios. Um lá no plano espiritual, quando ele aceitou a missão de codificar o espiritismo. E outro quando chega aqui e não lembra, e cumpre ou não o que se programou lá. Então, metade dos filósofos acha que existe livre-arbítrio, outra metade acha que não, e o Kardec diz que tem 2. Lógico que não tem 2 o tempo todo, né? Uma criança, aqui tem criança, né? E tem evangelização de criança. Uma criança de 5 anos, ela vai escolher a escola que ela vai estudar? Não, né? É o pai e a mãe que vai escolher, que vão escolher. Ela vai escolher o que ela vai comer? Não, senão vai ser só batata frita, né? Ela vai escolher o que ela vai beber? Não, senão vai ser só refrigerante, Coca-Cola, né? Então, a criança, apesar de que hoje a criança já fala, né? Eu vou beber isso, o pai é que obedece, né? Mas o certo não é isso, né? Uma psicóloga me contou que uma paciente dela falou assim, minha filha tem 2 anos, eu não consigo fazer ela usar boinha no braço na piscina. A psicóloga falou, como assim? Você é a mãe dela, ela tem que usar a boia, é uma questão de segurança. Não, mas eu não consigo, ela chora, ela grita. Chora quanto tiver que chorar, grita quanto tiver que gritar, mas usa a boia. Você é a mãe. Assim é a educação da criança, assim é o que a criança vai comer, o que ela vai vestir, o que ela vai beber, a hora que ela vai dormir. O espírito, quando é criança, quando acabou de ser criado, ele também não tem condição de escolher a encarnação dele. Quando Kardec aceitou a missão lá, ele já era um espírito mais evoluído. Eu acredito que aqui todos os espíritos que estejam aqui já estão na fase, têm interesse pela doutrina espírita, né? Já chegaram na fase de escolher o que vai fazer na encarnação, os sofrimentos que vai passar, as missões que vai cumprir, as pessoas com quem vai se relacionar, os resgates que vai ter. E aí a gente veio para cá, escolheu isso, mas nem sempre lembra. Mas é bom sempre lembrar que a gente tem o livre-arbítrio para programar a nossa vida lá no plano espiritual e para realizar aqui depois. Uma outra coisa que é importante, a gente já tem que lembrar dos sinais da reforma íntima e do livre-arbítrio. Deve estar presente no nosso dia a dia. Uma quarta coisa que é importante estar em 2026 é a questão da ação e reação. A gente sabe que todas as nossas ações, na verdade, pensamentos, palavras e ações, têm consequências, geram reações. O pensamento nosso gera uma forma pensamento, os espíritos encarnados leem essa forma pensamento, porque é da mesma constituição deles, por menos desenvolvidos que eles sejam, eles conseguem ler o nosso pensamento, e com esse pensamento a gente atrai a sintonia de espíritos que estão naquela sintonia. Se a gente pensa em fazer o mal, vai ter espírito que vai ajudar a gente a fazer o mal. Então, cada pensamento nosso, cada palavra nossa, cada ação nossa tem consequência, é ação e reação. E é importante a gente lembrar disso em 2026. Nesse ponto, tem uma coisa que é muito importante para nós, que estudamos, que somos simpatizantes da doutrina espírita, que é a gente acredita num Deus infinitamente justo. E diferente dos outros cristãos, evangélicos, católicos, ortodoxos, nós também somos cristãos. Nós acreditamos na reencarnação, nós acreditamos que o espírito tem uma sequência de vidas.
Para nós é mais fácil entender, então, um sofrimento que não tem causa nessa vida, né? A gente entende, Deus é infinitamente justo, então todo sofrimento e os outros efeitos da vida também tem uma causa, e essa causa é justa. Se essa causa não é dessa vida, é de uma vida anterior. Então, a nossa aceitação do sofrimento, bem-aventurados aqueles que sofrem, né? A nossa aceitação está baseada na racionalidade, na lógica, né? Todo mundo aqui acompanhou no ano passado, quando um policial matou a mulher na frente da filha, lá numa clínica, né? E inclusive a filha entrou na frente dele e levou na frente da mãe e levou um tiro também. O sofrimento que essa menina vai levar, se ela durar 100 anos, ela tinha 10 anos, daqui a 90 anos, ela vai estar sofrendo ainda pelo que ela passou ali, né? Porque ela perdeu na mesma ocasião o pai que foi preso e a mãe que morreu na frente dela. Ela pode ter feito alguma coisa nessa vida para merecer esse sofrimento? Não, né? O que ela pode ter feito? Nada que merecesse um sofrimento dessa dimensão. Mas a gente acredita num Deus infinitamente justo, né? Então, o sofrimento dela tem necessariamente uma causa justa. Se não é dessa vida, é de uma vida anterior. E nesse ponto, a nossa crença, a maneira como a gente pensa, é muito diferente da maneira que pensam os outros cristãos, né? O católico, o evangélico, o ortodoxo. A crença na reencarnação, ela não é em si uma filosofia, mas ela abre portas para outras filosofias, né? Para a gente entender a vida de uma maneira diferente. Nesse caso do sofrimento justo, tem uma história que o escritor Humberto de Campos, tem um escritor, ele era escritor em vida, Humberto de Campos, e depois que morreu ele continuou escrevendo, era o Chico Xavier que psicografava. Aí a família dele, dos herdeiros dele, quiseram direitos autorais do que ele escrevia depois de morto. Aí é demais, né? O cara já ajudou em vida, né? Tem os direitos autorais do que queriam receber direitos autorais das obras dele como espírito. E aí ele parou de assinar Humberto de Campos e passou a assinar Irmão X por causa dessa polêmica. E o Irmão X conta uma história que é a seguinte: em 1856, na época do Império de Dom Pedro II, 1856, 3 dias antes do Natal, uma fazendeira lá do Rio Paraíba, das margens do Rio Paraíba, que tinha passado o ano inteiro no Rio de Janeiro, na corte, chegou para comemorar o Natal com a família na fazenda. E ela pediu para o feitor levar para ela ver todos os escravos, tinha 60 escravos. A última escrava que chegou chamava Matilde, a mulher chamava Maria Augusta e a escrava chamava Matilde. Aí, quando a Matilde chegou para ela ver, era a 60ª, né? Tinha passado 59 antes. Ela tinha 2 crianças pequenas no colo. E a Maria Augusta perguntou assim: de quem são? Quem é o pai desses filhos? Ela pensou, não respondeu. Quem é o pai desses filhos? Aí ela falou: é Nhosico, que era o filho da Maria Augusta. Aí a Maria Augusta ficou muito brava, falou: dá essas 2 crianças aqui para mim que eu vou vender. Não, deixa as crianças comigo, pelo amor, dá essas 2 crianças para mim que eu vou vender essas 2 crianças. Isso que você falou é uma infâmia, é uma mentira, essas crianças não são filhas do meu filho, não são minhas netas. E você está livre, pode entrar no rio e ir embora. Eu não sei nadar na margem do Rio Paraíba. Pode entrar no rio e vai embora, você está livre. Ela não entrou, o feitor jogou, ela mandou jogar, o feitor, 15, 20 metros depois, a Matilde estava morta, afogada. Antevéspera do Natal de 1856. Na antevéspera do Natal de 1956, 100 anos depois, a Maria Augusta está reencarnada, pobre, na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, em Minas Gerais.
Aí tem uma enxurrada, ela tem 2 filhos, a enxurrada leva os 2 filhos dela. Ela tenta resistir, a enxurrada leva ela também, ela morre afogada. Então, 100 anos depois, ela era uma mulher pobre que tentava criar os 2 filhos, e a gente vai dizer, quem assistiu diz que destino trágico, né? O que será que essa mulher fez para merecer um destino tão trágico? Não fez nada para merecer aquele destino trágico nessa vida, fez na vida anterior. E certamente se programou para resgatar com aquele sofrimento, o sofrimento que ela impôs à escrava 100 anos antes. Então, é importante a gente pensar em 2026 e na ação e reação. E para completar, já são 4 coisas. A quinta é humildade e generosidade. E por que isso? Humildade vem do latim humus, que é terra, que a gente está próximo da terra, que a gente é pequeno diante da grandeza de Deus, né? O ser humano. Não ter o nosso ego inflado, né? Ter a consciência de que a gente não é mais, nenhum de nós é mais que o outro. Se a gente está aqui, a gente está num planeta de expiação e provas, porque a gente não é perfeito, né? E por que a gente deve lembrar isso bastante em 2026? De ser humilde, de cultivar a humildade. Porque para a nossa evolução, um dos grandes adversários é o orgulho, não é? E a humildade é a maneira de combater o orgulho. Humildade e generosidade. Generosidade por quê? Porque o outro grande inimigo da nossa evolução é o egoísmo. Generosidade é a maneira de combater o egoísmo. Então, prestar atenção nos sinais, reforma íntima, deixa eu consultar aqui, livre-arbítrio, né? Ação e reação, e humildade e generosidade, para a gente pensar nessas 5 coisas em 2026, nesses 11 meses que a gente ainda tem de 2026. E se a gente pensar, algumas pessoas são mais velhas, como eu, né? Algumas pessoas com 20 anos já acham, a minha filha tem 28, desesperada, já é tarde demais, ela acha, para não sei o quê, com 28 anos. Nunca é tarde, nunca é tarde. Se a gente tiver um dia de vida, não é tarde ainda. Então tem uma história, são 2 irmãos que nascem no interior da França, no final do século XV, no final dos anos 1400. Nascem 2 irmãos gêmeos idênticos, filhos de um nobre, mas não é um nobre da corte de Paris, é um proprietário rural, é um nobre do interior da França. A mãe morre no parto deles, dos 2 gêmeos, e eles são criados pelo pai. Eles aprendem esgrima, aprendem francês, aprendem um pouco de latim, literatura, estudam religião, né? Então eles têm a educação do tempo deles. Quando eles estão com 22, 23 anos, eles são idênticos, os 2, gêmeos idênticos. Um tem boas tendências e o outro tem más tendências. Um tem bom caráter e o outro tem um caráter mais duvidoso. O que tem bom caráter, ele é assaltado numa estrada e ele é muito valente, ele é um esgrimista, mas é um grupo de 8 assaltantes, ele está sozinho, ele fica muito ferido, abandonam ele na estrada, tiram a roupa dele, o cavalo, os bens que ele estava levando, o dinheiro que ele tinha, os assaltantes vão embora e ele fica quase morto na estrada, mas não está morto. Uma família de nobres espanhóis que estava na França encontra esse rapaz e leva para casa e trata dele por 6 meses. Ele demora 6 meses para se recuperar totalmente daqueles ferimentos. Tem uma menina de 19 anos, ele está com 24, 25, que cuida bastante dele e ele se apaixona por essa espanholinha, filha dessa família de espanhóis. Ele, curado, volta para casa e conta para o irmão. Aconteceu isso, conta para o pai e para o irmão. Ele conta: eu me apaixonei pela espanhola, eu quero casar com essa espanhola. Aí o irmão, que é mau caráter, fala: deixa comigo,
deixa isso aí comigo que eu vou ver isso para você. E vai conversar com o pai e fala assim: pai, tem uma moça espanhola, tal, acho que você devia casar com ela. Aí o pai fala: eu não, eu tenho 56 anos, estou velho, a menina tem 19, não vou casar com essa menina. Não, ela vai ficar muito honrada de casar com você. Naquela época eram os pais, né, que acertavam o casamento. Vamos lá, vamos acertar isso aí. E o pai vai se apresentar para a família de espanhóis, agradecer o cuidado que teve com o filho que tiveram e pede a mão da menina para o filho, mas pede para o filho mais velho dos dois gêmeos, o que nasceu primeiro, que é o primogênito, né, que era importante naquela época, que é o de mau caráter. E ele aceita. Ele, sabendo que o irmão gêmeo era apaixonado por ela, ele aceita. O irmão vai embora, vai viajar para a Inglaterra, para a Holanda, e eles mudam para a Espanha. A família volta para a Espanha. Na Espanha, esse de mau caráter fica amigo do bispo, dos inquisidores em Málaga, fica amigo desse pessoal. E passaram alguns anos, né? O irmão mais velho, já estão com 30 anos, o irmão mais velho volta, vai visitar o irmão mais novo e já passou aquela paixão, né? E aí quando ele chega, ele vê que não passou ainda. Mas, mulher do meu irmão, vou respeitar. E ainda não tem filhos eles. Aí, a espanholinha é médium e faz algumas curas. E esse irmão bacana ajuda ela nessas curas. O outro não se interessa por essa história. Eles são presos pela Inquisição, ela é libertada, porque é uma nobre espanhola, e ele vai morrer na fogueira, o irmão bacana, né? Aí o mais velho, que tem acesso, que é poderoso lá e que é idêntico a ele, vai visitar ele na prisão e fala para ele assim: olha, troca de roupa comigo, eu vou morrer no teu lugar, e ela vai ser viúva e você pode viver o teu amor com ela. Então ele teve uma vida toda ruim, né? Fez muitas ações ruins, mas no final da vida ele morre no lugar do irmão, no caminho da fogueira. Ele ainda tira sarro do bispo, ele conta para o bispo o que aconteceu, o irmão já fugiu, né? E fala assim: nós vamos nos encontrar no inferno, fala para o bispo. Então, sempre é tempo. Ele viveu uma vida inteira ruim, mas ele teve tempo de lembrar dos sinais que a vida deu para ele e dá para a gente. E no finalzinho, aos 49 do segundo tempo, né, no final dos acréscimos, ele conseguiu cumprir o que ele tinha se programado no plano espiritual. Porque numa vida anterior, ele era um soldado romano que invadiu a cidade onde esse irmão dessa vida gêmeo morava, prendeu o irmão, estuprou a mulher dele, que não era irmão, né? Estuprou a mulher e matou os dois depois. Então, nessa vida, apesar de ele ainda ter más tendências, ele conseguiu devolver para o irmão a vida e a mulher que ele tinha tomado numa vida anterior. Então, para a gente lembrar também em 2026, que sempre é tempo, né? Se a gente tiver um dia ainda, vale a pena prestar atenção nos sinais, fazer a reforma íntima, lembrar do livre-arbítrio, da ação e reação, e cultivar a humildade e a generosidade. Boa noite.